nós falamos sobre Mateus 5, e você vai abrir lá, porque nós vamos continuar lá agora. Amém? Nós falamos... Eu falei para você que em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos então aqui a constituição, as regras que regem o reino dos céus. Repita comigo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Eu tenho a constituição do reino para eu viver. Você está entendendo? Presta atenção. No capítulo 5, verso 13, que nós lemos semana retrasada, 13, 14, 15 e 16, nós falamos sobre a influência que o povo do reino precisa ter sobre essa terra. Você está lembrado? E eu falei que eu gostaria, na próxima oportunidade que temos hoje, de falar do que é mais essencial para o reino. Por isso que Jesus começa falando acerca deste assunto, que é da natureza que tem o povo que é o povo do reino de Deus. Qual é a natureza? Você está aí? Você está pegando? Então presta atenção. Para uma boa nação, para se ter uma boa nação ou um bom reino, nós precisamos de um bom povo. Você concorda comigo ou não? Para se ter uma boa nação ou um bom reino, um bom governo, que isso quer dizer, nós precisamos de um bom povo. E aí eu lembrei na hora, e eu trouxe aqui, eu quero pegar aqui para você, bem rápido, uma palavra de Otto von Bismarck. Você conhece Bismarck? Ele diz assim, ó: com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar. Mesmo que eu tenha leis ruins, mas eu tenha funcionários bons. E ali eles entrelaçaram com juízes. Mas os funcionários bons aqui são as pessoas serem boas. É possível haver governo. Por quê? Porque o governo emana do povo. Você está aí? Amém? Então, quando um povo é bom, quando as pessoas são boas, mesmo que existam leis ruins, ainda assim é possível governar. Mas, ele vai dizer, quando os funcionários são ruins, quando as pessoas são ruins, mesmo que existam as melhores leis, elas não servem para nada. Isso aqui nós estamos falando de Otto von Bismarck. Se você já estudou na história da escola, né, na matéria de história, pelo menos na minha época estudava esses caras, hoje eu nem sei se estuda ainda, né? Isso aqui é em torno de 1800 ou 1600 e alguma coisa, é muito antigo. Veja o quanto a palavra de Deus está falando algo, ela vai referenciar a algo ao qual vem se destacando ao longo da história e é realidade viva para os dias atuais ainda. Você está aí? Então, presta atenção. Quando nós temos realmente um bom povo, nós conseguimos ter uma boa nação e um bom reino. E é por esse motivo que o Senhor, então, vai trazer a constituição do seu povo sobre esta terra. Que povo é este, pastor? Esse povo é o povo do reino dos céus. Quando Jesus vai constituir aqui o reino dos céus, ele está constituindo o reino que inicialmente, como eu falei naquela outra oportunidade, estava sendo oportunizado entre os judeus. Mas hoje, todo aquele que nele crê não perece mais, mas tem a vida eterna e se torna participante do reino. Você está aí? Você está pegando? Então, todos nós temos a oportunidade de sermos participantes, de sermos integrantes desse povo. E como integrantes deste povo, nós não vivemos de uma forma dissoluta, nós não vivemos de uma forma qualquer, nós não vivemos como achamos que queremos viver, como eu acho melhor, como eu acho que é o certo. Não existe isso. Existe aquilo a quem tem o poder de constituir, constituiu. E este alguém é quem?
aquele que tomou posse do governo e se tornou o rei de todas as coisas. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você está aí, diga amém. Você está pegando? Preciso que você entenda isso. E se você nunca leu Mateus capítulo 5, 6 e 7 por inteiro, você deveria ler. 1, 2, 30, 40, 50 vezes, para que você não apenas entenda na sua mente, mas para que isso venha inundar o seu coração e o seu espírito, e você nunca mais se desvie dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo? Então veja, eu lembro de ter falado que ao entendimento da separação em 7 sessões, em 7 temas, sobre Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, nós temos a natureza do povo de reino. Mateus capítulo 5, verso 13, nós temos a influência que esse povo tem. Depois nós temos do verso 17 em diante, a lei do povo do reino. E assim nós vamos seguindo. A partir do capítulo 6, nós temos quais são os feitos justos que o povo do reino tem sobre a terra. Do verso 19 do capítulo 6, nós temos o tratamento do reino para com as riquezas, do povo do reino para com as riquezas desta terra. No capítulo 7, então, nós temos os princípios propriamente dito do povo do reino de Deus ao tratar com as outras pessoas. E, por fim, nós temos, então, qual é a base do viver e a obra cristã de quem faz parte do povo de Deus. Você está aí? Muito bem separado. Jesus chama aquilo que você conhece, não Jesus chama, aquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. Por quê? Jesus vai para o monte e de lá, então, ele começa a indagar este sermão. Esse sermão que ele preparou com muito afinco para ministrar a quem, pastor? Ministrar aos seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? Quando ele estava ministrando aquilo no Sermão do Monte, já estava sendo ministrado a você. Você sabia disso? Hebreus capítulo 7, Paulo vai nos relatar assim, que quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, a sua 4ª geração, os filhos de Levi, entregaram junto, mas eles nem existiam ainda. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito naquele momento, ele já tem validade para as coisas posteriores. Então, quando Jesus está no monte, está declarando sermão para aqueles seus discípulos que estão ao seu redor, automaticamente, aquele sermão, naquele mesmo momento, já se tornou válido para a minha vida e para a sua vida, que viemos a nascer 2000 anos depois. Por isso que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Ele não muda. E as suas palavras também não mudam. Você está aí? Vamos ler então? Capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Olha lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele viu a multidão. Quando ele vê a multidão, ele sobe para o monte e se aproxima dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Ensinava quem? Os discípulos. Você está aí? E aí ele vai seguir falando agora então, aquilo que nós entendemos como as bem-aventuranças, que são a natureza do povo do reino. As bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados, feliz, isso quer dizer bem-aventurado, feliz. Esses que fazem parte de ser povo do reino. Mas quem que é povo do reino, pastor? Ele vai explicar aqui. Através de 9 bem-aventuranças, ele vai dizer quem é o povo do reino. Qual é a natureza? E essa natureza é uma natureza interior, que começa a expressar e vem gerar formas exteriores, mas ela sempre parte de dentro para fora.
O Senhor trabalha em nossas vidas de dentro para fora. Você está aí? Através do seu Espírito que veio habitar em nosso espírito, e Ele veio para nos convencer do pecado, da morte, do pecado. Fugiu agora aqui, João 16, verso. Eu lembro o versículo, mas não lembro. Olha lá, João capítulo 16. Aleluia. Verso 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus veio, habita em nós, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E ele começa um trabalhar de dentro para fora em nós. Para quê? Para que saibamos que a nossa natureza não vem desses homens. A nossa natureza como povo do reino não é a mesma natureza do povo do mundo. A nossa natureza veio das mãos do Senhor, do Cristo que morreu por nós. E como que é essa natureza? Então ele vai falar do verso 3 em diante, você está aí? Ele vai dizer assim, bem-aventurado, feliz, os pobres porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pegou? Vejam, 9, são 9 naturezas, são 9 bênçãos que ele vai falar, aquele que faz parte do povo do reino. Repita assim comigo. Ser pobre em espírito, tristes pela situação presente, manso ao enfrentar a oposição, justos consigo mesmos, misericordiosos com os outros, puros para com Deus, pacífico com todos, perseguidos por causa da justiça e injuriados por causa de Cristo. Esta é a natureza de quem faz parte do povo do reino. Você tem visto isso na sua vida? É importante, porque a soma dessas 9 expressões constitui a natureza daquele que é o povo do reino dos céus. Olha só como ele começa. E enxergando que Jesus não falha, que Jesus não erra, que Jesus nunca errou, a ordem que ele está falando aqui faz sentido também. Por isso que ele começa em ser pobres em espírito. A primeira natureza daquele que é participante do reino dos céus é ser pobre em espírito. E esse pobre em espírito é não olhar mais para as coisas velhas que já passaram, e sim eu olhar para o Espírito de Deus em minha vida e me colocar à disposição dele. E ver se não parece algo realmente contraditório. Porque nós teimamos, e mesmo quando começamos uma obra com o Senhor, mesmo como uma vida com o Senhor, nós teimamos em querer continuar buscando as coisas velhas que já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sabe o que é interessante? As pessoas, eu sempre dou esse exemplo,
sempre procuro falar sobre isso. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas vêm até nós, vêm fazer parte do reino, vêm fazer parte de um povo diferenciado, e em muitas delas vêm com problemas. E a maioria vem com problema aonde nós temos mais dificuldade e visto problemas neste mundo, que é no relacionamento entre homem e mulher. No casamento. E aí que eu acho interessante, elas vêm com esse problema e elas sentam diante de mim e da minha esposa e elas dizem assim, principalmente as mulheres, porque as mulheres se abrem mais fácil que os homens. Os homens, em seu contexto geral, eles têm muita dificuldade de se abrir. Isso é uma realidade que não dá para negar. Mas quando o homem se abre e a obra de Deus começa a ser manifesta em sua vida, eu sempre tenho dito, tudo muda em sua casa. Porque o homem é o sacerdote. O homem é quem Deus levantou para direcionar. O homem é quem Deus levantou para governar a sua casa. Quando ele se levanta, quando ele toma essa decisão de se abrir, de se expor, e lógico, não se expor para qualquer um, mas se expor para aquele que pode tomar uma decisão de contribuir na sua vida, as coisas começam a mudar. Mais facilmente quando é a mulher que faz isso. Mas quando nós sentamos, e é o que eu queria dizer, quando sentamos e normalmente com o casal, quando eu sento, pelo menos normalmente é com o casal que eu sento, e junto com a minha esposa, porque para ministrar para casais não dá para ministrar para um homem e ministrar para mulher, nós precisamos ministrar para o casal. Mulher, se você quer ver transformação no seu casamento, não adianta você ir sozinha, você precisa trazer o seu marido, por mais que ele não concorde e vai ficar bravo com você, você precisa falar as verdades na frente dele. Porque daí, falando as verdades na frente dele, é possível também ministrar na vida dele. Senão, não é possível. E muitas vezes isso aconteceu, de as pessoas virem e eu não poder ministrar, porque, mas pastor, se ele souber que eu contei isso, vai dar... Pois é, então nem conta para mim. Mas o que eu quero dizer, volto a falar, é quando senta na nossa frente. E uma das coisas que eu mais escuto da mulher é assim, isso aqui é o ultimato. Eu não encontro mais solução. E se não acontecer nada na igreja agora, eu vou me separar. Ou seja, chegou, mas não se coloca em espírito e viver a pobreza do espírito. O que é isso, pastor? De colocar na simplicidade, de entender que até hoje você viveu com o seu jeito, com as suas formas, do seu jeito, com as suas tentativas e não deu certo. E que se agora você entender que não é você, mas é o Espírito de Deus que habita em você, que vai mudar, que vai moldar, que vai transformar, as coisas podem começar a fluir. Mas já chega de uma forma, lembrando tudo o que vivenciou. E aquilo não sai. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E o mais interessante é porque daí nessas circunstâncias, as pessoas que vêm aqui, que vêm diante de mim e da minha esposa, com essa palavra eu quero dizer para você, que elas ficam um tempo em nosso meio, elas ficam com os mesmos problemas, não largam, porque elas não se desfazem das coisas, elas não querem uma nova vida, elas querem a mudança sem precisar mudar, vão embora e não se separam. Continuam. Você está entendendo? Irmão, por isso que Jesus vem dizer que a primeira coisa para eu entender da natureza que eu começo a ser em Cristo é que eu sou pobre em minhas verdades e a verdade de Cristo precisa prevalecer através do seu Espírito que passou a habitar em minha vida. Você está aí? E aí ele segue dizendo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando a minha pobreza em espírito, não é de espírito, é em espírito, e isso faz toda a diferença, começa a se manifestar em minha vida, e eu dar vazão para ela fazer isso, eu começo a ser influenciado pelas coisas do Senhor e começo a me compadecer com as coisas que acontecem neste mundo.
E eu olho para esse mundo com olhos de tristeza, e choro, e pranto, e pranteio pelas coisas que acontecem neste mundo que não vão em favor à vontade de Deus. Você está pegando? Quando você olha para tudo o que está acontecendo neste mundo, para todas as pessoas que estão se perdendo, para todas as pessoas que estão se indo e indo sem Cristo, o que você sente no seu coração? Você está aí? E ele vai seguir falando ainda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a... Olha só. Tudo faz parte da concepção do reino, porque o reino dos céus não é algo que eu vou viver somente no futuro. Eu posso também começar a tomar posse dele hoje. Deixando as coisas do Espírito manifestarem em minha vida. Me contristar com as coisas que estão acontecendo. Gerar mansidão no meu coração. Eu vivo nesta terra tomando posse dela. Agora aquela pergunta que não quer calar. Você tem sido manso? Você tem colocado a sua vida à disposição de viver a mansidão? Ah, pastor, isso para mim é impossível. Então você está dizendo que a obra de Cristo em sua vida é impossível. Porque se Ele é teu Senhor, Ele te restaurou, Ele te fez uma nova criatura, Ele te chama para ser filho do Deus Altíssimo, Ele diz que a sua natureza agora é essa. Jesus errou? E se Ele não errou, irmão? O que você está vivenciando hoje é porque você não se posicionou para ser um filho dEle. Só isso. O Senhor te chama, o Senhor te separa, o Senhor te escolhe. E Ele diz, filho, agora a sua natureza é ser manso. E esta terra você vai tomar por herança. Tem gente já meio assim. Não, irmão, tome posse dessa palavra nessa noite. Essa é a sua natureza. Tudo que você está vivendo fora disso, você está vivendo fora de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que você está vivendo fora disso não é a vontade do Senhor para a sua vida. E que você pode viver, sim, a vontade dEle para a sua vida. Então que tudo isso é uma verdade e que você pode vivenciá-la. Mesmo que hoje ela não seja uma realidade em sua vida, ela quer se tornar real. Você está entendendo? Você está realmente compreendendo? E ele vai seguir falando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, e aí agora você vai dizer, mas pastor, eu tenho sede de justiça. Precisa ver, pastor, quando eu vejo uma injustiça na minha frente, eu não me calo. Irmão, não é isso que Jesus está dizendo. Você precisa ter fome e sede de justiça para com a sua vida. Você precisa viver uma vida justa. Você precisa se colocar a viver a justiça nessa terra. Não é porque as pessoas vão ser injustas com você que você vai ser injusto com ela. Porque você não tem a mesma natureza que ela. A sua natureza é do Senhor. A sua natureza vem de Cristo.
A sua natureza vem de dentro para fora. Por mais que pratiquem injustiça, você permanece justo. Porque você não pode mudar a concepção do que você é. Você precisa continuar vivendo a justiça, você precisa ter fome, você precisa ter sede de justiça. E você vai ser farto, não vai ter falta de nada em sua vida. Só que o interessante é que ele vai dizer, você precisa ter fome e sede de justiça, e você precisa ser misericordioso. Aí, com os outros eu não aplico a justiça, com os outros eu aplico a misericórdia. Sabe o que é aplicar misericórdia? É aquilo que Cristo fez por você. Você não merecia. Mesmo assim, Ele foi lá e morreu na cruz por você. A pessoa não merece, mas você não coloca ela no mesmo âmbito seu. Você aplica a misericórdia sobre a vida dela. Ela não merece. Ela não merece nem receber o seu perdão por aquilo que ela fez, mas você a perdoa. Porque você olha para Cristo e você olha para Ele com os olhos reais de Cristo e você diz assim, eu não mereço receber perdão, mas Cristo me perdoa. Como que eu não vou perdoar alguém? Como que eu não vou aplicar misericórdia com a vida de alguém? Como eu não vou fazer as mesmas coisas que Cristo fez por mim? Porque essa é a minha natureza real. Essa é a minha natureza verdadeira. É isso que eu fui chamado para viver. E falando a verdade, se tem um povo que hoje tem sido farto, tem tido fome de justiça e não tem tido fome de misericórdia, não aplica misericórdia, é o povo de Deus, irmãos. Porque tem vivenciado de forma errada. Não tem entendido a concepção do reino. E quem tem querido, eles querem aplicar justiça neste mundo. Mas querem ser recebidos com misericórdia. Eles inverteram os valores. O povo cristão, que é o povo que foi chamado para fazer a diferença na terra, com a sua concepção, com a sua natureza, sendo justo, vivendo de forma justa, aplicando misericórdia, quer que a misericórdia seja recebida em sua vida e quer aplicar justiça nos outros. Por que que muitas vezes, por que que não muitas vezes, mas por que que realmente nós nos dias atuais não temos visto a grandiosidade de cristãos que temos em nosso meio, nós não temos visto eles andarem como pessoas fartas, como pessoas que estão saciadas, como pessoas que estão em paz? Você nunca parou para perceber? Sempre tem um problema, sempre tem sempre tem uma murmuração, sempre tem uma reclamação, sempre tem algo para destacar, sempre tem uma injustiça para comentar que foi feita com ele, no ambiente do trabalho, na escola. Mas é interessante isso. Nós temos aí a palavra linda dos dias atuais, que na época não existia. Na minha época era brincadeira, hoje é bullying. Né? E aí só porque eu sou cristão, eles estão fazendo bullying comigo na escola, eu preciso esconder. Irmão, não esconda. Deixa fazer o que quiserem com você. Você precisa aprender que você tem que andar em justiça e aplicar misericórdia para essas pessoas que não têm isso. Sabe, eu tenho um exemplo que segue a minha vida e nunca mais fugiu da minha vida. Nós vivemos um cristianismo em uma nação que é liberado viver cristianismo e ser cristão. E declarar que eu sou cristão. Apesar que estão tentando tirar nossa liberdade aí a todo custo, a cada dia. Mas existem países que não existem países que não têm essa mesma permissão. Que são considerados países em perseguição religiosa.
Que só o fato de você sair de casa e dizer que é cristão, você pode correr o risco de não voltar mais para casa. Essa é uma realidade viva nos dias atuais em muitos países. E eu não quero levar o sensacionalismo para você, eu não quero tocar a sua alma de fazer você se compadecer por isso. Sabe por quê? Porque eles não carecem do nosso sensacionalismo, eles não carecem de nós nos compadecermos deles, porque eles estão vivendo o reino. Eles entenderam a palavra, eles entenderam a sua natureza, e eles morrem se for necessário pelo reino. E o mais interessante é porque você não vê essas pessoas nas redes sociais, porque não tem, não pode, você não vê elas ir lá reclamando. Você não vê elas murmurando nas redes sociais, você não vê elas fazendo, elas estão vivendo para Cristo, entenderam quem são em Cristo e estão se colocando à disposição de Cristo. O maior exemplo bíblico que nós temos é o de Estevão. Atos, capítulo 6 em diante. Estevão vai ser apedrejado até a morte. Você conhece ali a história? Estevão, diácono da igreja. Estão lá apedrejando e conta ali que Paulo era um dos que estavam segurando as roupas das pessoas para que eles pudessem apedrejar Estevão. Quando eles estão apedrejando Estevão olha para o céu, olha para cima, vê os céus abertos sobre ele, vê o trono de Deus e ele diz assim: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Se fosse com você, irmão. Ah, pastor, aquela... Não, irmão. A nossa leve e momentânea vida que levamos hoje, de facilidades neste mundo, pode estar nos levando ao engano de viver o reino. Você está aí? Se você estivesse nessa condição de tomar uma decisão, pelo simples fato, Cristo ou a vida, qual a concepção que você tomaria? O que você falaria dessas pessoas que estão te julgando? O que você diria dessas pessoas que estão te condenando? Isso fala acerca da sua natureza. Das decisões que você está tomando hoje. Pode ser que eu levei ao extremo as coisas. Mas, por exemplo, você é um funcionário da empresa. E você não sabe por que motivos o seu encarregado está manifestando uma perseguição sobre você. Você não sabe por quê, mas ele te manda fazer serviço que você sabe que não é o seu serviço. E que está notório que ele está te perseguindo e tomando uma decisão de querer a todo custo que você peça demissão. Qual o seu posicionamento em relação a isso hoje? E isso é muito mais vivo na sua vida do que você imagina, né? Qual o seu posicionamento nisso? Com a concepção do reino? Você quer buscar a justiça desses homens? Ou você vai andar e continuar sendo um homem justo, íntegro e reto, uma mulher justa, íntegra e reta, e aplicar misericórdia sobre a vida deles todos os dias? Ah, pastor, mas assim... Irmão, quem disse que seria fácil o reino? Pode ser que você não esteja vivendo, e glória a Deus, se alegre, porque em algum momento pode ser que você viva, e os seus olhos precisam estar naquele que te salvou. Mas essa é a natureza desse povo, essa é a sua natureza, é aquilo que está ardendo e queimando dentro de você. Você está pegando? E sabe o que é interessante? É porque toda pessoa desleixada, muitas vezes, ela é misericordiosa. E por que ela é misericordiosa? Ela é misericordiosa porque
ela age com misericórdia para a sua própria vida. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que dorme todos os dias até mais tarde. Ela vai ter misericórdia com todas as pessoas que fazem o mesmo. Porque ela não vai se colocar na qualidade de exortar a vida de alguém, ou de ministrar na vida de alguém, ou de falar a realidade dos fatos para alguém. Por quê? Porque ela também vive a mesma coisa. Então ela já age com misericórdia para a vida dela, então ela acha que está sendo misericordiosa com a vida dos outros. Não, ela está sendo desleixada. Eu vivo a justiça e aplico a misericórdia. Isso vai fazer diferença na sua vida. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Hã? Olha só que interessante ali. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante isso. Ser limpo de coração é não ter feridas dentro da minha vida. É não andar. Por isso que você vai vendo que há uma sequência que Jesus está falando aqui. Porque quando você começa a agir com justiça e você age com misericórdia para a vida dos outros, a pureza vai manifestar no seu coração. Porque você não vai ter mais nada contra ninguém. Você não precisa mais ter problemas com alguém. Você não vai necessitar de ter problemas com alguém. Você vai ser alguém puro e simples de coração, como Jesus foi. Esses verão? Você quer ver a Deus? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, irmão. Pacificador vai falar daquele que gosta e procura manter a paz sempre em sua vida e com todos ao seu redor. Esses serão chamados filhos de Deus. Sabe como é que é isso, ser chamado filho de Deus? Eu não sei se você já passou por isso. Mas é assim, ó, as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer assim: esse aí não é só filho dos homens. Esse aí também tem algo mais na vida dele. Esse aí é filho de Deus, porque há algo diferente nele. Há uma diferença na vida dele. Esse aí não é só filho da mãe dele e do pai dele, ele tem alguém maior sobre a vida dele. Esse aí é filho de Deus. Agora, você como alguém que tem a natureza do reino, você tem sido pacificador por onde você passa? Bom, é interessante isso aqui que Jesus está falando. Eu não sei se você está entendendo, mas a minha mente está borbulhando com tudo isso aqui. Porque essa sequência, pastor, mas para eu ser pacificador, eu preciso não ter feridas. Por isso, você precisa ser puro. Para você não ter feridas, você precisa ser misericordioso. Você precisa agir com misericórdia. Para agir com misericórdia, você precisa ter um viver justo. Para você viver justo, você precisa chorar. Para você chorar, você precisa ser pobre em espírito. Mas você está falando que precisa e eu não consigo. Pois é que você já estava esquecendo do primeiro passo. Ser pobre em espírito, irmão. Quando você vem nessa sequência, quando você vem vivenciando tudo isso, isso se manifestando em sua vida, vai chegar no ponto de que você sofrerá perseguição por causa da justiça. E você vai sofrer muitas das vezes, como diz alguém aí, você vai sofrer em muito, perseguição por causa simplesmente de Cristo. E as pessoas vão mentir
e dizer todo o mal contra vocês por causa de Cristo. E deixa eu falar para vocês, normalmente, não sempre, mas normalmente, isso parte dos nossos próprios familiares. Irmão, toma a decisão de viver para Cristo. Toma a decisão de se encontrar com Cristo. Tome a decisão de se colocar à disposição dEle. Que a natureza dEle vai começar a vivenciar dentro de você e expor nas coisas externas. E quero dizer para você que não tem erro. Você vai ser perseguido. Mesmo em um país livre, para que você possa manifestar a sua religião, você vai ser perseguido. Mas a perseguição aqui não é sempre aquela que você está imaginando, sendo perseguido com armas, com paus, para te bater. É perseguindo pelas decisões que você toma por Cristo. É você enxergando o propósito que você tem em Cristo e as pessoas não vão concordar com você. Elas não vão concordar com o que você pensa. Elas não vão concordar com o que você crê. Eu tenho tomado decisões que têm sido contraditórias por muitas pessoas. Por muita gente. Eu quero dizer para você, contraditória a muitos e muitos cristãos. Contraditória a muitos e muitos pastores. Só que quando você sabe o propósito que você tem no Senhor, o que você deve cumprir no Senhor, você segue em paz. E você não precisa se preocupar com o que estão falando, difamando e caluniando você. O que estão dizendo de você. Você não precisa estar bem com o mundo. Porque em muitas circunstâncias, você está bem com o mundo, mas está mal com o Senhor. Porque a natureza dele não se torna realidade em sua vida. Não se torna vivo em você. E você não consegue conceber aquilo que você nasceu para viver. Só que olha só como é que ele encerra. Jesus não falha. Verso 12, você está aberto à Bíblia? Abre lá. Verso 12 do capítulo 5. Amém? Você está vivenciando tudo isso ali? Jesus está falando assim, isso aqui é a natureza do povo. Você está vivenciando? Exultai. Exultem isso. Alegrem-se nisso. Porque grande é o vosso galardão. Grande é a vossa recompensa nos céus. Aí Jesus vai dizer, porque assim também foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Não se preocupem, vocês estão no caminho certo. Essa natureza está sendo viva em você? Não, pastor, não está sendo viva. É hora de decidir fazer com que ela seja viva. É hora de você se colocar à disposição. É hora de você deixar isso ser exalado diante de você, de dentro de você. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que a sua família vai falar, não importa o que vão dizer de você, o que importa é que você olhe para a palavra e ela seja viva. Você olha para a palavra e você vê as suas circunstâncias que está passando e você mostra, e aquilo bate dentro de você, queima dentro de você, dizendo assim, eu estou vivendo tudo isso em minha vida, preciso me exultar, preciso me alegrar, porque haverá recompensa para mim.
Não olha para trás, irmão. Não recua, não retrocede, porque às vezes o mundo está batendo em você, porque as coisas estão batendo em você. Não retroceda, não desanime, siga em frente, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai completá-la, e grandioso é o galardão para a sua vida. Não desista, não desanime, não pare no meio do caminho. Você começou, vai em frente. Recebeu a Cristo, creio em Cristo, vai em frente. Qual o próximo passo, pastor? O que eu tenho que fazer? Batismo nas águas. Me batizei nas águas, pastor. O que eu tenho que fazer? Vai para a ceia. Fui para a ceia, pastor. O que eu tenho que fazer? Viva a igreja, seja a igreja, ande com a igreja, caminhe com a igreja, seja um com ela. E agora, pastor? E agora os frutos serão vivos em sua vida. Não tem erro, não tem falha, não vai dar errado, vai dar certo sempre. Ah, pastor, mas a minha vida, eu sou uma pessoa que não tem tanta pureza assim. Ah, pastor, mas veja, a minha vida, eu não sou tão pacificador assim. Eu tenho uma linguinha meio solta, faço umas fofoquinhas aqui, faço umas lá. Irmãos, você recebeu a Cristo, Cristo é participante da sua vida. Tome a decisão, siga os passos deles. Essa natureza está dentro de você e ela vai se manifestar. Não recue. Não retroceda, não desanime, não olhe para você, olhe para Cristo, sempre, vá em frente, não pare, não pare.